Rainha, a rede já é com orgulho, você já é a cara da rede para nós. E a rede tem que se transformar na alma dos indígenas. Não só a bandeira da Joênia, mas a bandeira de todos nós, que temos aqui muitos que estão nessa causa há muitos anos. Né, Tatiana? Então, eu aproveitei aqui, troquei um pouco a ordem com a Portinha, para aproveitar. Cadê o Danilo? Danilo, por favor, queria que o pessoal da liderança do Senado na rede, todo mundo se levantasse. Danilo é o nosso coordenador, é um jovem funcionário da casa que está lá nos acolhendo, organizando a liderança. O pessoal que está na liderança, cadê? Levantou aqui? O Wesley, o Lucas, o Gustavo, quem mais que está por aí? Bom, tem gente trabalhando, está ali o Renato também, Basileu hoje está mais discreto do que sempre, né? Mas eu sempre anuncio que ele está aqui, né? E quero dizer, Joênia, que desde o início a gente tenta trabalhar com o teu gabinete. Fizemos uma reunião sexta-feira de integração. Há uma determinação do senador Randolfo, que é o líder nosso do Senado, em comum acordo com os outros dois senadores, que nós vamos ser também um suporte para o mandato da Joênia. Desde o primeiro dia que a gente começou a montar lá a liderança, o Randolfo já tinha dado essa orientação. O Danilo, como nosso coordenador, está nos ajudando a montar tudo isso, já tinha dito isso também. E sexta-feira nós fizemos essa reunião, né, Muriel? E agora vamos fazer reuniões mais periódicas. É uma bancada. Inclusive, a gente já está com essa cultura. Bancada da rede no Congresso Nacional. Temos 3 senadores e 1 deputado, mas é uma bancada. Uma bancada que vai trabalhar junto, que vai trabalhar integrada e que vai se autofortalecer. Então, esse compromisso já foi feito e foi uma orientação clara do nosso líder, o Randolfo, que é o líder da bancada da rede no Senado, certo? E antes de passar a palavra para ele, eu vou falar uma palavrinha sobre o Randolfo. Todo mundo conhece, dispensa comentário, mas talvez alguma coisa que talvez a maioria não saiba. Em 2010, eu sou ruim de data, hein, Marina? Em 2010, Marina tinha saído do Ministério e tinha voltado para o Senado, e a gente estava lá assessorando ela, eu, Basileu, Jane, Carlos Vicente. Citar nome sempre é difícil porque a gente esquece alguém. Estamos todos lá, e um belo dia apareceu um jovem, historiador e professor, deputado estadual da Amapá. Apareceu assim, sabe, como você vai, vou fazer uma visita, apareceu esse cara lá. E eu estava lá numa mesinha, porque eu tinha uma tarefa de articulação, de movimento, articulação política, e esse cara chegou, e eu nem sei se a gente ainda estava, eu não me lembro se você ainda estava no PT, era questão do tempo, já estava no PSOL, e disse, olha, eu sou de um partido diferente, mas eu tenho uma admiração pela Marina tão grande, eu quero tanto que ela realmente seja candidata a presidente. Quero, mesmo estando no outro partido, torcer e ajudar por isso. Fez um incentivo e começou a contar a história do Amapá, que quase nenhum brasileiro sabe direito, né? E começou a contar a luta, o mandato dele. Jovem, porque ainda é, né? Quando saiu ali, eu fiquei impressionado, comentei com os colegas lá. Mas esse cara aí, olha, pode esperar, esse cara vai dar no que fala. E hoje nós temos a honra de ter o Randolfo na rede. E aqui eu não quero menosprezar os outros senadores, não, porque até eles chegaram agora, eles não têm essa mesma obrigação. O melhor senador do Brasil, disparado. Eu queria passar a palavra para ele, nos animar nessa nossa plenária.
Queridos, queridas, companheiros, companheiras, bom dia, já boa tarde, né? Aguenta mais um pouquinho. Minha fala dos 20 minutos previstos, eu pedi a prorrogação por mais 20, será 40? Não. Queria saudar logo, como todos já fizeram, as nossas 3 guerreiras, minha irmã, companheira, Heloísa, Marina e Joênia. A Joênia, só fazer uma pequena correção, ela não está só. Ela tem 700 mil parentes do Brasil todo, pelo menos, que sobreviveram ao genocídio que ela representa. Ela tem mais de 500 anos de história contra a opressão e contra o genocídio que ela representa. Ela tem esse partido, não é só a liderança no Senado, Joênia, e os companheiros de seu mandato que você tem. Você tem esses companheiros e companheiras, todos e todas desse partido, que tem muito orgulho de ser o partido que dá abrigo à primeira parlamentar indígena da história do Brasil. Então, só construindo esse jornal. Quero iniciar aqui fazendo uma confissão. Cristão que sou, né, eu sei que a confissão é o sacramento, né, Heloísa, da penitência, da remissão dos pecados. Militante do direito, que também sou, Marina, eu sei que o réu confesso tem atenuante de pena. Então aqui, diante desse democrático tribunal e diante dos meus presbíteros coletivos, colegiados, né, quero fazer uma confissão. Eu fui um daqueles que logo após o resultado da eleição da máquina, Clécio sabe muito bem disso, logo após o resultado da eleição, advogava a inevitabilidade da nossa fusão. Advogava que não tinha alternativa, que, embora nós tivéssemos sagrado eleitoralmente algumas vitórias importantes, mas não teríamos no sistema político eleitoral brasileiro continuar existindo. Eu quero fazer a confissão disso para partir para a parte avançar para a parte da remissão dos pecados, sobre a evolução da minha compreensão. Porque a evolução da minha compreensão é com a história. Veja, imagine se na primeira dificuldade que Marina Silva e Chico Mendes tiveram, no primeiro empate no Acre contra os madeireiros, eles desistissem. O desmatamento na floresta amazônica tinha aumentado muito mais ao longo desses tempos e o planeta estava cada vez mais insuportável de se viver. Se ao primeiro empate eles tivessem desistido. Eles fizeram vários empates, fundaram o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri, resistiram. Aliás, a história da Marina, reitero os termos de Heloísa, a maior liderança popular do Brasil democrático que se tem notícia nos últimos anos, porque uma liderança política, uma liderança de um povo não é pelas sanzionalidades da conjuntura, é pela coerência da história que se faz. Imagine se Marina tivesse desistido lá no Seringal Bagaço, na primeira dificuldade que teve, e não tivesse chegado à condição de ser essa liderança política de todos nós. Imagine se Heloísa, nos idos de 2002, com a popularidade do presidente da República de quase 80%, não tivesse ousado desafiar uma reforma previdenciária que retirava direitos dos mais pobres, tal qual esta que Bolsonaro encaminha agora, e não tivesse ousado nos liderar na construção de um outro partido e tivesse sucumbido àquela primeira dificuldade imposta pelo poder e, como ela diz, pelos senhores do poder e da riqueza. Nós não teríamos tido uma ferramenta política que, ao que pese as contradições que tem conosco, é uma organização política da qual nós temos a melhor relação. Ela não teria construído um partido político, e nós, Heloísa, também, me permita, eu liderado por você, não estaria aqui na rede. Tem mosquitinho que não sabe, né? Aqui. Não estaria aqui na rede de sustentabilidade. Imagine, meu querido companheiro Clécio,
se após a derrota eleitoral, ou vou antes disso, imagine se os 2 militantes sociais do movimento estudantil no Amapá, no norte do Brasil, nos anos 90, não tivessem ousado naquele momento pintar a cara para lutar pelo impeachment de um presidente da República, sabendo que ele ali estava dando uma contribuição para o processo de mudança no país. Imagine se na primeira dificuldade, na derrota eleitoral que nós tivemos, no ano de 2006, você dissesse junto comigo, não, parou para nós. Imagine se isso tivesse acontecido, nós não teríamos sagrado a vitória de 2010, sendo candidato contra as máquinas eleitorais e as máquinas de moer gente que tem lá no Amapá, e você não seria o único prefeito de capital da rede de sustentabilidade, desafiando todos os esquemas do poder. Vejam, é ato, o ato de medo é necessário para a condição humana, mas não é à toa que vim com essa camisa. Nenhum medo pode ser maior que os nossos sonhos, nenhum medo. Não é a dificuldade existente hoje por conta do sistema político eleitoral brasileiro que pode nos intimidar. Não estou dizendo com isso que nós não temos que construir alianças. Nós estamos num momento político difícil no Brasil. O mais difícil dos momentos políticos, talvez, dos últimos anos. Como Heloísa, me permita, minha irmã, usar suas palavras de novo, como Heloísa aqui muito bem disse, nós estamos num momento que foi semeado ao longo dos últimos anos, os equívocos daqueles que se reivindicam de esquerda, assim como a ofensiva que se construiu na sociedade brasileira dos setores mais conservadores, fertilizaram o terreno da semente da banalidade do mal. Aflorou o preconceito com aqueles que sempre foram oprimidos ao longo dessa história, contra os trabalhadores, contra os mais pobres, contra as mulheres, contra os gays, contra os índios, contra todos. Nós não podemos, nesse momento, sucumbir a essa dificuldade colocada. E Heloísa, já que eu falei de você, é nesse momento de dificuldade colocada que nós precisamos da sua força, que nós precisamos de sua contribuição. Eu quero aqui te fazer um convite público. Eu sei que Alagoas te ama e você é apaixonada pelo aquele sertão alagoano. Eu sei que você vive naquela, que é nosso sertão também, né? Eu, criança, nasci em Garanhuns, perto lá da sua Palmeira dos Índios, perto de Arapiraca, perto da Alagoas, que eu também tenho tanto carinho. Aliás, que eu digo que inclusive era anexada a Pernambuco até o século XIX, mas esse é outro debate, entendeu? Mas vamos lá. O fato, eu sei que você ama a sua Alagoas, assim, é apaixonada por aquele sertão, mas nós precisamos de você aqui na construção dessa bancada. Eu, Joênia, Flávio, Fabiano, essa bancada precisa de sua energia, precisa do seu vigor, precisa de sua determinação. E olha, nós estamos numa ofensiva nesse momento. A ofensiva de uma reforma que quer tirar direitos dos mais pobres. Não que nós sejamos contra reformas, queremos inclusive debater esta, que está sendo proposta pelo fascista que ocupa o Palácio do Planalto, queremos debater essa, mas não podemos aceitar, não é, Heloísa, uma reforma que retira do trabalhador rural a condição de aposentar, que retira daquele trabalhador do interior nordestino, do interior da Amazônia, que vai e recebe o sol na cara a partir dos 15 anos de idade, a possibilidade de ficar vivo, recebendo a aposentadoria aos 60 anos de idade. Não podemos aceitar uma reforma que retira direitos dos mais pobres, que condena aqueles que recebem um mísero salário mínimo de benefício de prestação continuada a não mais receber. Não podemos aceitar, sem se resignar, a condenação dos mais pobres desse país à morte. Não podemos. Está na vocação desse partido, está na tua vocação, Heloísa, lutar contra esse tipo de reforma, defender os mais pobres e os trabalhadores. Nós precisamos de você, e perdoe a Alagoas, que tanto ama Heloísa, mas precisamos de você aqui, junto com a sua energia.
experiência e fracassaram no mundo. O liberalismo do capitalismo atroz, que esquece da pobreza, que esquece dos indígenas, que esquece dos direitos dos trabalhadores, que condena milhares à morte, que destrói o meio ambiente. E do outro lado, o socialismo stalinista, que rejeita a individualidade, que rejeita a autonomia do indivíduo. Esses dois modelos fracassaram no século XX. Esses dois modelos se reproduziram no Brasil de formas distintas. Ou seja, aqueles que se proclamam de esquerda, que têm o velho legado do patrimonialismo português, e ao chegarem ao poder, não distinguiram o que era público do que era privado. Do outro modelo, que ignora por completo que nós estamos em um dos países mais desiguais do mundo. Esses dois modelos que existiram no mundo no século XX, que se reproduzem aqui no Brasil, essa construção histórica semeou o terreno para a mais difícil experiência para meus parentes. A mais difícil experiência para o povo pobre desse país. A mais ousada experiência da maioria da sociedade brasileira. Mais do que nunca, no momento que nós não alcançamos a dita cláusula de barreira, mais do que nunca, na história brasileira, é necessário um partido como a Rede de Sustentabilidade. Somente esse partido pode ter autoridade moral no parlamento e nas ruas de combater a corrupção. Não é aqueles que estavam no governo até bem pouco tempo e se lamearam e conseguem se levantar, e que podem se levantar para denunciar os esquemas laranjas do senhor Bolsonaro. Somos nós da Rede de Sustentabilidade. Somente esse partido, que tem a sua única parlamentar indígena, com muito orgulho em 500 anos de história, pode ter credencial moral para apontar o dedo sobre os representantes do fascismo quando vão no Congresso Nacional. O período do bolsonarismo será derrotado. Não se sustenta um governo em que sua referência teórica é, com todo respeito, um astrólogo que vive lá em Virgínia, falando um monte de bobagem. Não se sustenta um governo que vive de bravatas e de tentar dividir e reabrir feridas na sociedade brasileira. O nosso partido precisa existir para combater a corrupção de esquerda e direita, para defender a sustentabilidade como valor moral da continuidade da existência humana e de todas as outras espécies do planeta sobre este pequeno grão de areia existente no universo chamado planeta Terra. O nosso partido precisa continuar existindo para ser uma luz, um farol no horizonte de uma alternativa política. Se associando àqueles que são diferentes de nós, mas que têm nesse momento e nessa conjuntura política um compromisso radical para com a democracia. Nunca foi tão importante um partido que tem como sua consígnia a sustentabilidade. A sustentabilidade é como diz a própria condição humana. Me permito aqui aí uma citação de um teórico do próprio socialismo no século XIX. A tendência da condição humana é a evolução. A superação dos conceitos tradicionais de direita, proprietária das coisas, de esquerda, aquela que sequestra as individualidades. A superação desses conceitos tradicionais só pode ter com uma nova proclamação de amor à humanidade. Nós construímos ao longo dos anos, inspirado por você, Marina, essa declaração de amor da humanidade, amadurecida com o nome de sustentabilidade. Nós nascemos, eu lembro, Marina, você me ensinando, você também me dirigindo, Heloísa. Nós nascemos sob o signo do hackeamento da política tradicional. Não podemos aceitar que na primeira oportunidade a política tradicional nos hackeie. O nosso destino deve ser construído coletivamente.
vamos procurar dialogar e sem descartar aproximações, mas aproximações com aqueles que têm semelhanças conosco, não com aqueles que têm antagonismos. Não cabe aproximações com aqueles que, ao contrário de nós, defendem o latifúndio rural e a devastação da Amazônia. Se não cabe a nossa aproximação com aqueles que tergiversam com a corrupção, ao mesmo passo, não cabe a nossa sedição e o nosso acoplamento e a nossa assimilação por aqueles que acham que o liberalismo de mercado puro é a única alternativa possível para o Brasil e para a humanidade. Eu venho aqui, meus queridos e minhas queridas, como réu confesso, como um confessor no confessionário, para dizer da evolução da minha convicção política, da necessidade, da imprescindibilidade da existência de um partido que tem sustentabilidade no nome. Que tem sustentabilidade no nome como uma alternativa real, concreta, de mudança. Não somente do nosso Brasil, como da humanidade. O período do bolsonarismo será superado. Mas será superado por nossa atuação combativa no parlamento. Pela energia e combatividade de Heloísa. A semente do mal será sepultada novamente. E ela só poderá ser sepultada se nós continuarmos de mãos dadas em relação a eles. Se nós afirmarmos em alto e bom som, não nos calaremos, não sucumbiremos, não aceitaremos a derrota imposta por eles, imposta pelo sistema. Vamos adiante, vamos à vitória, vamos à proclamação da vitória total.